Fala, meu povo, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Claudiano aqui com você mais uma vez para podermos avançar, continuar aprendendo. Na aula de hoje, vamos falar sobre fração. Se você caiu aqui de paraquedas, nós estamos numa série de aulas de matemática básica. Já falamos de soma, falamos de subtração, falamos de multiplicação, divisão, expressões numéricas, enfim, vai estar um link aqui na descrição. Vou deixar aqui também um card justamente com essa playlist. Não perde nada porque cada aula é bisurada e vai te ajudar no trilhar dessa caminhada, no decorrer dessa trajetória para acrescentar muita informação. E como eu disse hoje, nós vamos falar sobre fração. Calma, eu sei que é uma pedra no sapato. Aliás, corrigindo, era uma pedra no sapato, porque a partir dessa aula aqui, se eu fosse você, já pegava aí, ó, papel e caneta, porque você vai sair dessa aula sem nenhuma dúvida, sem mais dor de cabeça. Então, vem comigo e vamos facilitar esse conteúdo, vamos simplificar a minha vida e a tua. Tá valendo? Eu tô contigo. E você comigo? Então vem cá. Presta atenção. A primeira coisa que nós precisamos fazer, antes de fazer conta, calma, deixa da tua agonia, deixa da tua ansiosidade. Tá nervoso por quê? Vamos fazer conta de não. Calma, vamos aprender devagarzinho. Aqui é só filé. Antes de fazer conta, presta atenção. Primeira coisa que nós precisamos fazer é uns nomezinhos, textinhos, simplesinhos, nada demais, mas a gente precisa saber, só para a gente ficar na mesma linha, ok? Vamos lá, o que é uma fração? Fração é uma razão. Ah, Claudiano, complicou, ficou pior. Então vou simplificar mais. Fração é uma divisão. É uma divisão, beleza? Onde eu tenho a parte de cima, presta atenção, a parte de cima, e eu tenho a parte de baixo dessa divisão. A parte de cima, presta atenção e observa, essa parte aqui de cima é chamada de numerador. Certo, Claudiano. E a parte de baixo é chamada de quê? Deixa de ser ansioso. Eu já vou te dizer, deixa da tua agonia. Essa parte aqui de baixo é chamada de denominador. Ah, Claudiano. Tem algum motivo específico para isso? Sim, claro que tem. Principalmente essa parte aqui de baixo. Numerador é porque vai dar o número da fração e denominador é porque vai dar o nome da fração. Ei, Claudiano, não entendi não. Eu vou te explicar, você vai entender com calma. Presta atenção. Como é que eu leio essa fração? Eu leio da seguinte forma. É 3, que é o número de partes da fração, quartos. Quartos é o total. Essa parte de baixo aqui, ó, sempre vai indicar o total de partes que eu dividi aquilo que eu quero. E a parte de cima vai indicar a quantidade que eu peguei do total. Como é, Claudiano? Não entendi muito bem o que você falou, não. Assim, presta atenção. Olha para essa figura aqui, ó. Observa, eu peguei uma figura de um círculo e dividi em duas partes. Uma parte eu pintei de azul e outra parte não pintei, está de branco. Então, digamos que eu queira pegar essa parte que está pintada de azul. Então, é num total de 2. Tem duas partes, uma parte pintada e uma parte não pintada. Se eu pegar a parte azul para mim, eu peguei 1 de 2. Ah, Claudiano, estou entendendo. E essa outra figura aqui? Presta atenção. Nessa outra aqui, foi dividido em 4 partes. 3 partes estão pintadas e uma não está pintada. Se eu for pegar essas 3 partes pintadas, minha fração ficaria da seguinte forma. Eu peguei 3, de um total de... Eu dividi em quanto? Isso, eu dividi em 4. Então, 3 quartos. Agora, atenção. Se a minha parte de baixo, o meu denominador, ele for do número 2 até o número 10, a minha fração ela é falada de forma cardinal. Por exemplo, meio, terço, quarto, oitavo, nono, décimo. Isso é uma fração do número cardinal. Agora, se esse denominador aqui ele for maior ou igual a 11, nós falamos com avo. Como é, Claudiano? Assim, ó. Se eu tivesse, por exemplo, 3 sobre 18. Eu diria 3 sobre 18 avo. Na escrita no final, eu tenho que falar a palavra avo. Toda vez que o denominador ele for maior ou igual a 11, nós falamos, no final da fração, nós falamos a palavra avo. Só isso. Tranquilo? Beleza? Já pegamos a primeira parte. Vamos avançar. O que são frações equivalentes? São frações que representam exatamente a mesma parte de um todo. Claudiano, não entendi muito bem isso aí não. Como assim a mesma parte de um todo? Olha para aqui, vem comigo. Nós já conseguimos identificar. Se eu quiser a parte pintada,
dessa primeira figura aqui. Como que eu vou representar essa fração? Ó, eu tenho uma parte que está pintada de um total de 2. Não é isso? Sim, Claudiano, é isso. Isso aí eu já consigo compreender, inclusive ver. Calma, deixa de ser ansioso, vem pegando o bizu. E essa outra parte aqui do lado, como é que eu iria representar? Claudiano, tem duas partes pintadas e ela foi dividida em 4 partes, então ficaria 2 de 4. Isso, exatamente isso. E aquela outra, como é que representa? Ah, Claudiano, não tem segredo não. Ali ó, tem 4 partes pintadas e esse círculo foi dividido num total de 8 partes. Tá, até aqui não tem segredo. Beleza. Agora presta atenção, observa. Você consegue observar que tanto essa daqui que foi dividido em 2, quanto essa daqui que foi dividido em 4, como também essa daqui que foi dividido em 8, todas elas estão representando exatamente a metade de um círculo. Eita, Claudiano, não é que é verdade mesmo? Todos eles dão a metade do círculo, mesmo fracionando em mais pedacinhos, dão a metade. Isso. Então, isso significa frações equivalentes. Elas dão exatamente a mesma parte do todo. Todas elas representam a metade do círculo. Mesmo as frações, elas estando com números diferentes, elas representam a mesma coisa. Isso são frações equivalentes. Eita, Claudiano, não é que é simples mesmo? Consegui entender isso aí. Aí eu te disse o que a aula estava bisurada. Então, você já faz o quê? Já deixa aí o teu like para fortalecer o canal. Deixa aí o teu like para eu compreender que esse conteúdo é relevante para você, que você gosta desse tipo de assunto, dessa forma de explicação, e eu possa trazer mais aulas bisuradas para simplificar a tua vida. Mas vamos avançar que não acabou por aqui não. Presta atenção. Outra coisa importante, nós vamos comparar frações. Tem duas situações. Ou elas têm os denominadores iguais, nós já sabemos que são denominadores, é a parte de baixo da fração. Se elas tiverem os denominadores iguais, é muito fácil, muito simples. Nós vamos olhar só para o número de cima, o numerador. Se o de cima, o que for maior, a fração é maior. Simples assim. Então vem comigo. Quem é maior? Presta atenção. Quem é maior? 7 ou 3? Claudiano, é o 7. Não tem dificuldade. Então, nesse caso, já que os denominadores são iguais, implica dizer necessariamente que essa fração do 7 é maior do que a fração do 3. Nós vamos aqui ó, e colocamos o símbolo de maior. Eita, Claudiano, agora deu um probleminha. O que foi que aconteceu? Eu sempre me confundo aí nesse símbolo que tu colocou aí. Eu não sei que lado que é maior, que lado que é menor. Então você está no lugar certo. Presta atenção. Vou te dar o bisão e nunca mais você vai esquecer na sua vida. Você vai abrir os seus dedos aí, do jeito que está aqui, ó, essa figurinha. Abri o dedo e fica olhando aqui para mim. Presta atenção. Tá percebendo que desse dedo para esse dedo tem uma abertura, uma distância? Sim, tô percebendo, Claudinho. Desse dedo para esse dedo, ó, tá vendo que eles não estão colados. Tem um espaçozinho bem aqui, ó, que dá para passar um dedo entre eles. Tá, tô vendo, Claudinho. E daí? Agora, presta atenção, vou te fazer uma pergunta. Qual lado tem abertura maior? Esse espaço aqui é maior ou esse espaçozinho daqui é maior? Claudiano, esse espaçozão daqui é maior. Isso, muito bem. Então, o espaço maior, a abertura maior, você coloca para o lado do número maior. Vamos ver se encaixa? Olha a figura que está lá. Olha para essa figura que está bem aqui. A abertura maior fica para o lado do número maior. Ah, Claudiano. Claudiano do céu. Estou entendendo. Mas, Claudiano, e se fosse o contrário? Boa pergunta, boa pergunta. Vamos fazer um exemplo com o lado contrário? Vamos lá? Vamos imaginar, presta atenção, olha para cá, não se perde não. Imagine, vamos colocar um número inteiro, sem ser fração. Imagine que eu tivesse aqui, ó, 2, e aqui tivesse o número 1. 2 e 1. Quem é maior? 2 ou 1? Claudinho, 2 é maior que 1. Então não dá para colocar a figura assim. Por quê? Aqui eu estaria dizendo que, se eu colocasse a figura dessa forma aqui, ó, presta atenção, eu estaria dizendo que o 1 é maior do que o 2. Mas isso aqui está errado. Então eu tenho que inverter essa figura. Então, em vez de você colocar a figura assim, ó, você vai colocar o contrário. Mas você não vai ficar dobrando a mão, né? Pelo amor de Deus. É só trocar de mão. Olha qual lado tem a abertura maior. Presta atenção aqui, vem comigo. Aqui, ó. A abertura maior é essa distância desse dedo para esse dedo. Essa abertura é menor. Então, o número que está do lado de cá, do lado da abertura maior, é um número maior. Maior do que o número que está do lado de cá, da abertura menor. Então, logicamente, o 2 aqui, ó, é maior do que 1. Pegou o bizu? Fácil não. Te disse, aqui é a aula bisurada. Beleza, nós já vimos quando os denominadores eles são iguais.
Agora, e se os denominadores forem diferentes? E aí? Claudino, eu sei que tem que fazer um tal de MMC, não sei o quê. Calma, presta atenção. A aula aqui é bisurada, né? Respira, relaxa. Não é bem assim. Vou te dar o bizu, o néctar, o plus. Olha para isso aqui. Até solta aí o lápis. Olha aqui, só olha para aqui. Se você quiser comparar duas frações, em vez de tirar MMC, você vai multiplicar cruzado. Assim, ó. Esse cara aqui, ó, vai multiplicar com esse daqui. Presta atenção. 3 vezes 3, você vem aqui em cima e coloca 9. Tá, beleza. Respira, respira, tem calma. Agora você vai multiplicar no outro sentido. Esse cara daqui com aquele lá de cima. 4 vezes 2, você vai ó, e coloca aqui, ó, 8. Agora é só para olhar. É só olhar para os resultados que você achou. Quem é maior? O 9 ou o 8? Claudiano, lógico, o maior é o 9. Então pronto. Se o 9 é maior, implica dizer que essa fração que está bem aqui, ó, que está abaixo do 9, é a fração maior. Então você já pode ir aqui, sem medo de errar, nem medo de ser feliz, e coloca ó, 9 é maior do que 8. Nós já vimos, a abertura maior fica do lado do número maior. Portanto, a abertura maior aqui, ó. Essa é a abertura para o lado do número 9. Claudiano do céu, e é simples assim, é? Se não era antes, agora passou a ser com o bizu, mais que bisurado do Claudiano. Mas vamos lá, não acabou ainda não. Agora vamos para aquilo que eu creio que você já imaginava desde o início, porque a aula não é só de teorias, nós vamos fazer exercício, nós temos que aprender como somar e subtrair frações com denominadores iguais e diferentes. Somar e subtrair. Vamos aprender? Presta atenção nisso aqui. Primeiro, se os denominadores eles forem iguais, nós já sabemos, denominadores é a parte de baixo da fração. Já estamos careca de saber, já batemos isso aqui muitas vezes. Preste atenção. Se os denominadores forem iguais, pega o bizu, você vai repetir o denominador, coloca ele aqui logo abaixo, e você vai somar ou subtrair só os numeradores. E como é que eu sei se é somar ou subtrair, Claudinho? É só olhar o sinal que tem aqui, ó. Aqui é o tal sinal de quê? O sinal de mais. Então, sim. 7 com mais 10, nada mais é do que 17. Pronto, acabou. Só isso. Simples, direto ao ponto, sem rodeio. Claudiano, bisurado mesmo, hein? Qual é o bichão? Não, o bichão é você que está aqui aprendendo comigo firme e forte. Vamos lá, continua. Vem cá. Olha para o de baixo. O que é que nós temos? O numerador, ele é igual ou é diferente? Claudiano, é igual. Isso. Então faz o quê? Já vem aqui, ó, sem medo de errar. Repete o denominador. 5. E agora? Agora você vai subtrair os numeradores. Por que subtrair, Claudiano? Porque aqui ó, tem um sinal de menos. Então vem comigo. 14 menos 6 nada mais é do que 8. Então você vem aqui ó, e coloca 8. Acabou. Simplificou, direto ao ponto, sem medo de errar nem ser feliz. Já fizemos as continhas. E aí, é bisurada ou não é? Eu te disse que ia ser extremamente bisurada. Mas vamos lá assim. Nós já vimos com denominadores iguais. Mas nem tudo são denominadores iguais dentro das nossas somas de frações. Vamos lá, vamos ver quando os denominadores são diferentes. Preste atenção aqui, ó, com denominadores, o que, Claudiano? Diferentes. Isso. Quando os denominadores são iguais, nós já vimos. Repete o denominador, soma os numeradores. Acabou, direto ao ponto. Agora, e quando são diferentes, Claudiano? Aqui nós temos que falar em MMC. Claudiano, que bicho de 7 cabeças é esse aí, esse tal de MMC? Calma, calma, respira, relaxa. Pega o bizu do Claudiano. É o mínimo múltiplo comum. Nós vamos ter que encontrar um número que vai substituir todos os números dos denominadores. Um só que vai equivaler a todos os outros. Para isso que serve o MMC, para encontrar um valor equivalente aos demais. Claudiano, e como é que faz isso? Para fazer o MMC, nós vamos ter que trabalhar com números primos. Que história é essa aí? Número primo, no meu irmão tem isso aí. Não, calma, presta atenção. Número primo é aquele que tem exatamente dois divisores. Só, único e exclusivamente dois. Não são três, não são quatro, não é um. São dois. Repete comigo. Números primos têm exatamente dois divisores. O 1, todo número é divisível por 1. E ele mesmo, ele tem que ser divisível por ele mesmo. Claudiano, complicou minha cabeça, não entendi nada. Presta atenção. Eu tenho, por exemplo, o número 3. Note aí comigo. O número 3, ele dá para dividir pelo número 1 e dá para dividir também por ele mesmo, pelo próprio número 3. Não tem nenhum outro número que dá para dividir por 3 e a divisão dê exata. Outro exemplo disso é o número 5.
O número 5, ele dá para dividir por 1 e também dá para dividir por ele mesmo. Percebe? Número primo só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Vou pegar um outro exemplo. Pensa no número 6. O número 6 dá para dividir por 1. Lembra que eu falei? Todo número é divisível por 1. Dá para dividir por 2. Por que, Claudiano? Porque ele é par. Todo número par dá para dividir por 2. O número 6 também dá para dividir por 3 e a divisão dá exata. Então, veja que o número 6 ele tem mais de 2 divisores. Ele tem 1, 2, 3 divisores. Então, 6 não é primo. Para ser primo, tem que ser divisível exatamente por dois números. O número 1 e por ele mesmo. Só e mais nada. Então, nesse caso aqui não é primo. Claudino, e como é que eu vou fazer para saber qual é o primo e qual não é? Eu vou ter que ficar testando de um por um? Não, já pega o bizu resumidão. Os números 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Esses daqui são os mais comuns. Geralmente você vai ter que trabalhar com um desses daqui. Existem outros, Claudino? Sim, mas vamos trabalhar com esse daqui. Com esse daqui você mata muita coisa, mas é muita, muita, muita mesmo. Então, sem se assustar, sem medo de errar nem ser feliz, já te digo, números 2, 3, 5, 7, 11 e 13 são os principais. Então vamos lá, o que é que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que dividir os números 3 e 4 por esses números primos. Então vamos colocar ele aqui bem do lado. Nós temos aqui ó, o número 3 e o número 4. E vamos fracionar ele, vamos dividir pelos números primos. Vem comigo, preste atenção. Qual é o primeiro primo? Eu já te falei, é o número 2. Então vem aqui ó, e divido. O 3 dá para dividir por 2? Não, não dá. Mas o 4 dá para dividir? Tá. 4 dividido por 2 dá 2. E o 3 que não dá para dividir, a gente repete. Beleza. E agora, Claudiano? Ainda tem alguém que dá para dividir por 2? Dá, Claudiano. O número 2, que ele está aqui, ó. Esse número 2 ainda dá para dividir por 2. Isso. Então a gente continua essa divisão. Nós vamos aqui e fazemos 2 dividido por 2 dá resultado 1. E o número 3, que não dá para dividir, a gente vem, ó, repete ele aqui. Pronto, qual o objetivo? O objetivo é fazer com que todo mundo desse lado de cá chegue a 1. Veja, esse daqui já chegou. Então agora falta o número 3. O número 3 dá para dividir pelo quê? Pelo próprio 3. Então a gente vem aqui ó, e coloca 3 dividido por 3 dá 1. E o outro 1 a gente repete. Pronto, todo mundo aqui chegou a 1. Chegamos ao objetivo que a gente queria. Número 1 para todo mundo. E agora, Claudino, eu faço o quê? Agora é só do lado direito eu multiplicar todo mundo. 2 vezes 2 que dá 4. 4 vezes 3 que dá 12. Então, o mínimo múltiplo comum de 3 e 4 é 12. Então, eu vou colocar uma fração só, cujo novo denominador é o 12. Ele equivale ao 3 e ao 4 juntos. É para isso que nós fazemos MMC. Tá, Claudiano, e agora como é que eu faço? Agora é dois passos. Divide, multiplica. Repete comigo. Divide, multiplica. Divide, multiplica. Na ordem alfabética. Na ordem alfabética das letras. Primeiro vem a letra D, depois vem a letra M. Então primeiro faz o quê? Primeiro divide. Isso. E depois multiplica. Gostei de ver que você está atento. Divide, multiplica, divide, multiplica, divide, multiplica, divide, multiplica. Acabou. Claudiano, joga isso no coração. Calma, deixa da tua ansiedade. Vem comigo. Vou dividir o quê? Vou multiplicar o quê? Pelo amor de Deus, Claudiano. Você vai pegar esse 12, você vai dividir por 3. O resultado você vai multiplicar ó, aqui em cima. A mesma coisa você vai fazer com outra fração. Pega o 12, divide por 4 e o resultado multiplica pelo número de cima. Vou fazer com você. Presta atenção, vem comigo. Quanto que dá, presta atenção, quanto que dá 12 dividido por 3? Claudiano, isso daqui dá 4. Beleza, 4. Primeiro dividir, depois eu multiplico. Deu 4, agora eu vou multiplicar pelo de cima. 4 vezes 1 dá 4. Só isso, Claudiano, só isso. E te disseram que era difícil, tá vendo aí? Então, primeira parte, já foi. Fiz, deu 4. Agora eu vou fazer o mesmo processo, só que com a outra fração. 12 dividido para 4 dá quanto? Claudiano, dá 3. Agora eu pego esse 3 e multiplico ó, por aqui por cima. 3 vezes 2, Claudiano, dá 6. Isso, muito bem, você vai e coloca 6 aqui. E o sinal que vai ficar ali é qual, Claudiano? Aqui é só você repetir. Qual o sinal que está aqui? O sinal de mais. Você vem aqui, ó, sem medo, coloca, repete. Só somar a parte de cima agora. 4 mais 6, Claudiano, dá 10. E a parte de baixo? Repete. Deu 10 dividido por 12. Pronto. Já pode. Já finalizou a nossa conta aqui. Claudiano, e essa conta aqui de baixo, como é que ela faz? A mesma coisa. Veja que os denominadores, eles são diferentes. Nós temos 5 e 6. Então, vou ter que tirar a MMC? Isso, já pegou o bizu, gostei de ver. Então, vem comigo. Vamos tirar aqui a MMC desses dois novos números. Nós temos aqui os números 5 e 6. Vem comigo. Número 5 e número 6. Vamos dividir por números primos. Já sabemos, né? 2, 3, 5, 7, 11 e 13 são os principais.
Vamos começar pelo 2. Por quê? Porque o 6 dá para dividir por 2. 6 que é par, divide por 2. 6 por 2, o resultado dá 3. 5 não dá para dividir, então a gente repete. Dá para dividir mais alguém por 2? Não. Qual o próximo primo? O próximo é 3. Tem alguém? Tem, Claudino. 3 ali, ó. Olhando para ele, ele olhando para mim, olhando para ele. Então vem cá sem medo de ser feliz. Divide aqui por 3. 3 por 3 dá 1. E o 5? Repete. Tá, Claudino. E agora? Agora não dá mais por 3, mas dá por 5. Então você vem aqui, ó, e coloca 5. 5 dividido para 5 dá 1. E o outro 1. Repete. Acabou. Chegou a todo mundo com 1, que era o resultado que eu precisava. Agora é só multiplicar tudo aqui, ó. 2 vezes 3, que dá 6. 6 vezes 5, que dá 30. Claudiano do céu. O número é maior, né? Mas não te assusta não, é só o número maior mesmo. Então, agora, no lugar de 5 e de 6, nós vamos colocar um denominador só, que é o número 30. Vem comigo e vem sem medo de ser feliz. A ordem é divide e multiplica, divide e multiplica, divide e multiplica. Já sabemos disso. Então, 30 dividido para 5, isso aqui dá 6. 6, agora multiplica, vezes 4, dá 24. Boa, Claudiano. Vou e coloco 24 lá em cima. Isso, coloco 24. Vamos fazer o mesmo processo com a outra fração. 30 dividido para 6 dá 5. Agora pego 5, multiplico por 7. Claudiano, eu não sei de cabeça. 5 vezes 7 dá 35, gafanhoto. É só você vir aqui, ó, e coloca 35. Ô, Claudiano, e o sinal? O sinal é só você repetir. Esse que está bem aqui, ó, sinal de menos. Ah, entendi. Agora bugou, Claudiano. Agora deu ruim. Por quê? Por que deu ruim? Porque agora ficou 24 menos 35. Agora ficou um sinal diferente. Como é que eu faço aqui? Sem medo. Tem uma aula já nesse canal sobre somas, subtrações com sinais iguais, com sinais diferentes, mas eu vou te dar o bizu, eu vou te dar o bizu. Como os sinais são diferentes, a gente esquece os sinais, olha para os números, tem 24 e 35, sinais diferentes. É só você subtrair o maior do menor. Você faz 35 menos 24, é só subtrair. Dá quanto? Dá 11. Então você vem aqui, ó, e coloca 11. E a parte de baixo, repete. Tá, e o sinal, o que é que eu faço com ele? Agora você coloca o sinal do número maior aqui do denominador. Quem é maior, 24 ou 35? O número. Claudiano, o maior é 35. Isso. Ele está com o sinal de mais ou de menos? Claudiano está com o sinal de menos. Então você vai repetir ele aqui, ó. Só coloca aqui o sinal de menos. Ficou menos 11 sobre 30. Só isso, só isso. Acabou, resolveu. Direto ao ponto. O Claudiano, oi. Mas assim, só com dois números, eu sei. Eu não sei quando tem maior, quando é mais grande, quando tem mais coisas para somar, para subtrair. Ô, Gafael, pelo amor de Deus, você não sabe que eu vou te dar o bizu bisurado? Presta atenção, vou te dar aqui o bizuzão. Vem cá. Inclusive, já pausa isso aqui, tenta resolver. Vamos lá, denominadores diferentes. E aí? Sumou as frações? Que fração, Claudiano? Tu tomou muita água. Só tem uma fração aí que é esse 3 sobre 8. O 2 não é fração, não. Ah, aí é que tá o segredo. Presta atenção no bizu do Claudiano. Quem disse a você que não tem? Tem sim. Toda vez que você tiver um número inteiro, exato, o denominador você coloca lá 1. Você pode colocar e vai dar tranquilão. Sempre isso, Claudiano. Sempre e toda vez. E ainda vou te dar mais um bizu. Super bizu Master Planche. Anota. Toda vez, eu disse toda vez que você estiver somando duas frações, que um dos denominadores for o número 1, o MMC é o outro número. É o que Claudiano falou e não disse nada. Presta atenção, pelo amor de Deus. Olha o bizu, olha o bizu. Eu estou somando essas duas frações, não estou? Tá, e aí? O que é que tem de mais? Ficou horrível aqui essa reta, deixa eu corrigir que isso vai ficar melhor. Presta atenção, observa, olha aqui para mim. Eu estou somando esses dois números. Aí, eu tenho denominadores diferentes. Um é o 8, o outro é o número 1. E daí, Claudiano, já que um dos denominadores é o número 1, esquece ele, esquece. Você coloca, o MMC já é de cara o outro número que sobrou. Sobrou o quê? Sobrou 8, acabou. Nem precisa fazer MMC, eu já garanto a você. Pode fazer, eu garanto, eu estou dizendo a você que dá certo porque dá certo. Pode fazer e confiar. Agora, vamos avançar, presta atenção. Já calculei o MMC aqui de cabeça, sem precisar nem fazer conta. Qual é o segredo, qual é a regra? Você já sabe sim. Olha, é o divide e multiplica. Eu digo, divide e multiplica, divide e multiplica, divide e multiplica, divide e multiplica. Pelo amor de Deus, Claudino, para com isso. É para guardar no coração. Agora, vem comigo. Vamos lá? Divide 8 dividido para 8 dá 1. 1. Agora multiplica 1 vezes 3, 3. Acabou-se. Simples. Direto ao ponto, sem enrolação. Mesma coisa com a outra fração. Eu venho aqui, ó, 8 dividido para 1 dá 8. 8 multiplicado por 2 dá 16. Então eu vou aqui, ó, e coloco 16. E o sinal? Repete o sinal que já estava, sinal de mais. Agora é só fazer a sominha. 3
mais 16, isso daqui dá 19. E o denominador, a gente repete. Opa, olha o inimigo querendo agir. Não vai não, hein? 19 dividido para 8. Pronto, acabou, direto ao ponto. Aprendeu? Pegou o bizu do Claudiano? Se aprendeu, já me segue para você não perder nenhuma dica para ter aulas bisuradas dessa natureza. Compartilha comigo para que ele possa pegar esses bizus também. Hein? Olha, todo olho aqui que você está fazendo. Presta atenção. Agora, essa daqui. Agora sim, Claudiano, era disso que eu estava falando aí, ó. Tem mais frações. Como é que eu faço? Do mesmo jeito, o bizu aqui é bisurado. Presta atenção. Eu não tenho 3 frações. Tem, Claudiano. E daí, o que é que eu faço? E daí é simples. Os numeradores, olha para eles, são iguais ou são diferentes? Claudiano, são diferentes. 5, 6 e 4. Se eles são diferentes, é MMC na veia, correndo feito sangue. Presta atenção, vem comigo. Você vai pegar os números 5, 6 e 4 e vai tirar o MMC desses números. Lembra quais são os que a gente vai fazer? Números primos, só pode números primos. 2, 3, 5, 7, 11 e 13 são os principais. Vamos começar pelo número 2. Por quê? Porque tem o número 4 e o número 6 que são pares. Então vamos lá, por 2. 5 dá para dividir por 2? Não dá. Repete. O 6 dá para dividir por 2? Dá sim. O resultado dá 3. 6 dividido por 2 é 3. O 4 dá para dividir por 2? Dá sim. O resultado dá 2. 4 dividido por 2 dá 2. Pronto. Ainda dá para dividir por 2 alguma coisa? Dá. O número 2 aqui, ó. Então vou e divido por 2. 5 não dá, então repete. 3 não dá, então repete. 2 dividido para 2, resultado dá 1. Opa, já cheguei a 1. Beleza, vamos para o próximo. Qual o próximo? O próximo número primo é o número 3. Dá para dividir alguém por 3, ó. 5 não dá, repete. 3 dividido por 3 dá 1. E um outro 1 a gente repete. E finalizar, vamos para o próximo número primo, é o número 5. O único que dá para dividir por 5 é o próprio 5, que era quem a gente estava precisando. Opa, olha o inimigo querendo agir, não vamos deixar. Aqui dá 1, 1 e 1. Pronto, todo mundo chegou a 1, agora é só multiplicar sem medo de errar. 2 vezes 2, que dá 4. 4 vezes 3, que dá 12. 12 vezes 5, cujo resultado é 60. Pronto, então no lugar dos números 5, 6 e 4, nós vamos colocar 60. Vamos lá, vem comigo para a gente finalizar. Não te perde não, não fica desatento, presta atenção, eu digo, ok? Isso, divide e multiplica, você já sabe, então vamos lá. 60 dividido para 5, o resultado disso aqui, ó, dá 12. Claudiano tá muito rápido, eu tô perdendo nas contas. Tem uma aula aqui, ó, nessa playlist, lá de divisão, presta atenção, assiste lá a aula para você não se perder. Então, voltando, 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes 1 dá 12. Então, vamos aqui, ó, e colocamos 12. Beleza, vamos para a próxima fração. 60 dividido para 6 dá 10. 10 vezes 2 dá 20. Então, nós vamos aqui, ó, colocamos 20. Próxima parte, 60 dividido para 4, isso aqui dá 15. 15 vezes 3, isso aqui dá 45. Então, vamos aqui, ó, e colocamos 45. E os sinais, a gente repete exatamente os que estavam aqui. Aqui o sinal de menos, aqui o sinal de mais. Deixa eu apagar essa parte lateral aqui, para a gente não misturar aqui as informações. Beleza, agora vamos lá. Para a gente finalizar, se eu somar 12 menos 20 mais 45, o resultado dessa continha aqui vai dar 37 sobre 60. Claudiano, não me perdi nessa somatória aí. Como é que eu faço? Tem uma aula aqui, ó, soma de expressões numéricas. Vários números com sinal positivo, negativo, como eu faço. Presta atenção, assiste lá a playlist, está bisurada para você. Igual essa daqui que você está acompanhando comigo agora. Chegamos, por fim, ao resultado 37 sobre 60. Lembra da leitura que eu falei? Quando o denominador é maior que 10, nós chamamos de alvo. Então essa daqui é 37, 60 avos. Pegou o bizu ou não? Agora, vem cá comigo. Bem, com isso nós finalizamos aqui a nossa aula de frações e não deixa de assistir as demais aulas lá da playlist, porque as aulas elas estão se complementando. Essas aulas elas estão se estruturando. Nós estamos vendo desde a base até alguns conteúdos que vão avançando um pouquinho mais. Então, assiste, maratona os demais vídeos que eles vão ajudar demais na construção do seu conhecimento, te dando a base da matemática para você não ter mais dificuldade com isso. E claro, me segue para que você não perca esses conteúdos. Já clica aí para ativar todas as notificações, me seguir e nós nos veremos nos vídeos futuros.
Até mais.